Na saga Buu, Gohan foi levado pelo Supremo Sr. Kaiô ao Planeta Supremo para poder dar início ao treinamento junto à lendária Espada Z. Mas durante esse mesmo treinamento, a Espada Z acabou sendo quebrada graças a um acidente causado pelo próprio Supremo Sr. Kaiô. Bom, o restante da história a gente já sabe. Graças a isso, o Dai Kaioshin foi despertado e com a ajuda do seu ritual, o Gohan desbloqueou todo o seu poder oculto e com isso se tornou o Mystic Gohan. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: e se o Gohan tivesse prosseguido com o treinamento da Espada Z, será que ele conseguiria um poder suficiente para assim deter o Majin Buu? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleva o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também já aproveita a oportunidade e deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o assunto desse vídeo aqui. Você acha que se o Gohan treinasse com a Espada Z até o final, ele derrotaria ou não o Majin Buu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, vamos lá. A saga Buu, na minha opinião, é a saga das promessas não cumpridas. Como assim? Porque no início da saga Buu a gente teve ali, né, a promessa de um Gohan protagonista da saga, coisa que a gente não teve em meio à saga, né? No meio da saga acabou Goku assumindo esse protagonismo. Depois a gente teve a promessa do treinamento com a Espada Z, que também foi literalmente quebrado ao meio do decorrer também da própria saga. E depois daquele ritual que o Dai Kaioshin fez lá com o Gohan, a gente teria, né, a promessa, praticamente a saga inteira ele ficou naquele ritual ali, né? A gente teve aquela promessa de ter um Gohan muito badass, né? O Gohan, um Mystic Gohan que resolveria a situação, coisa que não aconteceu no final. Mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo, né? A gente vai falar aqui sobre a Espada Z em específico. E falando da Espada Z, o Gohan conseguiu elevar o seu nível treinando com a Espada Z em apenas algumas horas. Como é que eu sei disso? Bom, o Goku não tinha voltado para o outro mundo, então se ele não voltou, não passou nem um dia. Então a gente sabe que o Gohan treinou apenas algumas horas com a Espada Z e mesmo assim ficou mais poderoso. Como é que eu sei que ele ficou mais poderoso? Bom, galera, quando o Goku retornou para o outro mundo, o Goku pegou ele na Espada Z, né, durante o treinamento. Ele interrompeu o treinamento do Gohan e pegou na espada para testar, né, as suas habilidades. O Goku conseguiu movimentar a espada em si, mas com uma certa dificuldade, coisa que o Gohan já não tinha mais, porque ele já estava um tempo já manuseando a espada. Então isso praticamente comprova, né, que o Gohan ficou sim mais poderoso desde lá do início da saga Buu. Ele teve uma evolução com esse mínimo treinamento que ele teve, com esse pouco treinamento que ele teve com a Espada Z. Mas para o Gohan ter uma chance contra o Majin Buu, ele teria que no mínimo alcançar o nível do Super Saiyajin 3 para cima. Ele teria que ficar ou com o mesmo nível que o Super Saiyajin 3, ou ficar mais poderoso, mas estando no nível de Super Saiyajin 2. Ele não precisaria se tornar um Super Saiyajin 3, ele só precisaria ficar mais poderoso na sua forma base para quando multiplicasse o seu poder por 100, né, que é a multiplicação do Super Saiyajin 2, ele conseguia ali rivalizar com o Majin Buu ou até mesmo derrotá-lo. E a gente viu isso acontecendo lá no futuro de Trunks em Dragon Ball Super, justamente na saga Buu. A gente viu lá o Trunks conseguindo, né, treinar com a Espada Z junto lá aos primos Sr. Kaiô e conseguindo um nível a ponto de conseguir se transformar em Super Saiyajin 2 e assim derrotar o Daburá, certo? Não. Errado, galera. Errado porque, assim, o Trunks lá do futuro, a gente não teve muita informação do que veio antes lá da saga Buu do futuro. Como assim? Porque ao mesmo tempo que se passou em Dragon Ball, na linha principal de Dragon Ball, também se passou no futuro. Então, se passou 5, 10 anos na linha principal, também se passaram 5, 10 anos lá no futuro. Então, nesse período que se passou lá no futuro, o Trunks pode ter continuado com os treinamentos e por isso ele ficou mais forte do que o Gohan naquela época da saga Buu. Ele podia ter ficado mais forte na sua forma base, e multiplicando o seu poder como Super Saiyajin por 50 vezes, ele conseguiria rivalizar até mesmo com o Gohan Super Saiyajin 2 da saga Buu, que estava muito fraquinho na época. Então assim, galera, não tem como a gente tirar essa conclusão de que o Trunks treinando com a Espada Z conseguiu todo aquele poder que ele conseguiu, né, naquele nível de Super Saiyajin 2 rivalizar com o Super Saiyajin 3 do Goku
em Dragon Ball Super. Então é um pouco meio que, como você diz, é um pouco meio misterioso esse nível que o Trunks alcançou durante todo esse tempo. Não foi só treinando com a espada Z, a gente sabe disso. Ainda tem outro fator, que é o seguinte: o Trunks só conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 após ver ali, né, o Supremo Senhor Kaiô correndo um grande perigo. E só conseguiu derrotar o Daburá porque o Supremo Senhor Kaiô travou, né, os movimentos do Daburá. Então tem essas coisas que a gente também tem que levar em consideração. Todo esse tempo que o Trunks treinou e também essa ajuda que ele teve, né, do Supremo Senhor Kaiô. Mas, Rafael, o Gohan tem mais potencial do que o Trunks do futuro, então ele não conseguiria ficar mais forte a ponto, em menos tempo de treinamento, a ponto de rivalizar ou superar ali os poderes de Majin Buu? Bom, galera, sim e não. Por quê? Porque o Gohan, por mais que ele treinasse ali o dia inteiro com a espada Z, acredito eu que ele não conseguiria alcançar tal nível assim tão rápido. Por mais que ele tenha esse potencial, esse poder oculto dentro dele, eu acho que ele não conseguiria, ele conseguiria ficar mais forte? Conseguiria, mas não a ponto de rivalizar com o Majin Buu ali, né, boladaço ali para cima dele. Mas, assim, galera, se ele tivesse mais tempo, se ele tivesse, tipo, 2 semanas, 3 semanas, até mesmo um mês, treinando com a espada Z, se ele fosse para a sala do tempo para treinar com a espada Z, acredito que sim, ele conseguiria um nível a ponto de rivalizar ou até mesmo vencer lá o Majin Buu. Mas em pouco tempo que ele tinha para treinar, porque o Majin Buu estava tocando terror na Terra. Então, a gente não teria tanto tempo assim, porque a gente sabe que o Super Buu, ele só permitiu a chegada do Mystic Gohan, né, antes que ele destruísse a Terra, porque ele sentiu o que do Mystic Gohan, então ele queria lutar contra o Mystic Gohan de igual para igual e humilhar ele, na verdade. Então, por isso ele deixou ali, né, o Gotenks vivo, ele não fez nada com a Terra, ele não matou o Piccolo, porque ele queria absorvê-los para poder superar assim o Gohan. Ele mesmo confessou isso durante a luta. Então, assim, não tem como a gente saber se daria ou não tempo do Gohan treinar, a não ser que fosse passar o tempo, é claro, do Gohan treinar e a ponto de conseguir todos esses poderes para deter lá o Super Buu. Então, na minha opinião, por mais que o Gohan já fosse um Super Saiyajin 2, naquela época da saga Buu, por mais que ele treinasse durante o dia inteiro, né, na minha opinião, ele não conseguiria deter o Majin Buu com esse poder. É claro, galera, o Gohan era um Super Saiyajin 2 nerfado, né, porque a gente sabe que ele ficou durante 7 anos sem treinar, então ele não saiu muito daquele nível que ele estava, né, lá na saga Cell. Inclusive, ele pode ter ficado até mais fraco do que isso. E por mais que o Gohan tenha todo esse potencial, eu acho que ficaria meio que forçado, né, o Gohan treinar algumas horas ou até mesmo um dia e superar o Majin Buu, né, por mais que ele treinasse com a espada Z e por mais que ele tivesse todo o seu potencial. Mas é claro, como disse aqui agora, essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Acha que o Gohan venceria o Majin Buu se treinasse com a espada Z até o final? Não venceria? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!